Foi todo esse sofrimento pregresso que me levou a uma experiência em um determinado dia. Eu estava numa vivência, num lugar muito bacana lá e tal, fazendo um final de semana de imersão, mas eu não estava legal. Estava naquele lugar, um lugar maravilhoso, mas eu não estava legal. Eu estava naquelas pirações, um amigo meu tinha se suicidado, eu estava com essas noias na cabeça, eu precisava me ajudar e vou para esse local lá, que era esse local onde estava ocorrendo a tal dessa imersão. E eis que nesse local tinha uma atividade específica de bioenergética que levava à exaustão. E nesse processo de levar à exaustão chegou um determinado momento que fisiologicamente eu não aguentava mais fazer aquele exercício, é como se eu estivesse absolutamente exausto. E quem me conhece sabe que eu tenho um traço obsessivo, então quando eu me dou alguma coisa, eu realmente me entrego àquilo. Então, se era para pular, não me lembro mais qual era a atividade específica, tinha que pular no mesmo lugar, mas em determinado momento a minha mente sacou o seguinte, assim, eu vou morrer, não aguento mais. Mas como eu já tinha essas aspirações de querer me matar mesmo, assim, cara, então morre, tá ligado? Mas não para de fazer essa parada. E eu me lembro que quando eu rompi essa ideia, que era uma ideia, ali, eu vou morrer. É uma ideia que surgiu na minha cabeça. Mas quando eu rompi essa ideia e fui além dela, e é como se algo dentro de mim explodisse. É difícil de contextualizar. Mas é algo como se algo dentro de mim, uma energia, um vulcão, a energia poderia ser Kundalini, na minha coluna, sei lá exatamente o bagulho que foi, mas a minha vivência foi como se eu perdesse peso, como se eu tivesse perdido a ação da gravidade. Eu me tornei leve, parecia que eu estava pulando 3 metros de altura, eu estava de olho fechado, eu não sei exatamente qual era a altura que eu estava pulando, mas a impressão, a sensação é de que eu estava pulando extremamente alto e naquela minha piração, naquele meu momento e tal. Eu não sei exatamente quanto tempo demorou, mas eu sei que em determinado momento a atividade proposta, que estava ali sendo proposta, tinha um terapeuta, tinha toda uma história, ela parou. E daí eu percebi que as pessoas gradativamente foram se retirando da sala, eu ainda estava ali no meu processo, ainda meio que processando o meu processo. Em determinado momento, então, eu abri os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, alguma coisa tinha acontecido. É como se eu tivesse uma percepção mais refinada da realidade. É como se coisas que eu normalmente não visse, que normalmente assim terminou a atividade, eu já estava pensando que agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que comer, a primeira coisa que a gente quer é ir comer, né? Eu quero ir comer alguma coisa, eu estou me sentindo, sei lá, tô com medo, estou desconfortável e tal, etc. Mas ali não tinha presença desse monte de ideias na minha cabeça, tinha um vazio. É como se eu tivesse expurgado os meus pensamentos naquela atividade e tinha esse vazio e como se os meus olhos estivessem com um frescor. Então eu estava percebendo, como se eu estivesse percebendo pela primeira vez as coisas ao meu redor. Então a sutileza, a beleza, a estética, o silêncio. E daí eu me levanto, eu estava dentro de um ambiente que era uma sala, um lugar fechado. Eu me levanto e vou gradativamente, então andando, obviamente, até a porta. E era um local na natureza, essa imersão desse final de semana. Então quando eu saio desse quarto, desse ambiente, dessa sala, desse, sei lá, auditório, não me lembro exatamente o que era, e eu me deparo com a natureza ao meu redor, é como se fosse o admirável mundo novo de Adolf Huxley, eu não sei o nome do cara, mas era como se o mundo fosse admirável, é como se as coisas fossem extremamente vivas, cheias de cor, cheias de luz, cheias de uma coisa muito palatável, muito agradável, um sentimento de conexão, de beleza, e tudo isso depois daquela experiência. E eu fiquei nessa viagem ali e tal, pá. Eu me lembro que as pessoas foram se dirigindo lá para o refeitório, eu nem fui para o refeitório, eu fiquei ali naquele espaço da natureza, ali do gramado e tal, as pessoas passavam e tal, mas eu estava lá doidão, mas sem utilizar nenhuma substância, estava lá na minha de boa. E essa experiência, ela durou em torno de 3 dias, mais ou menos. 3 dias. E ao terceiro dia, gradativamente, é como se as paredes voltassem a se formar ao meu redor. Mas uma vez que eu tive essa experiência avassaladora, destruidora, apocalíptica da minha própria realidade, da minha própria percepção, é como se eu não me encaixasse mais naquele quarto escuro que era a minha própria mente.